Fala pessoal, estamos chegando aqui no Em Foco no Congresso, nosso tradicional programa para o debate aí das questões que acontecem dentro da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. Estou aqui com uma imagem de fundo aqui, ó, no plenário do Senado, ao fundo aqui, com o telão aqui, com os resultados, né? Digam aí no chat, pessoal, digam aí no chat se gostaram da minha tela de fundo, como é que tá minha imagem, meu som, se tá legal aí, se o áudio tá chegando bem para vocês aí, que é importante a gente ter esses referenciais, né? Vou pedir para quem tá chegando deixar a curtida aqui, ó, deixa a sua curtida, diga no chat de que cidade estão assistindo e tem o Pix aqui do canal para quem puder contribuir, é importante para nós. Vai ficar passando aqui embaixo, ó. Deixei aqui passando aqui embaixo também o Pix, a nossa conta do Instagram, lá também se inscreva. Nessa edição seguinte, pessoal, Glauber Braga, nosso deputado favorito aqui do Em Foco no Congresso, peitando o Arthur Lira, hein? Bom ouvir, né? Glauber Braga peitando o Arthur Lira. O Elon Musk, esse inimigo do Brasil, que patético, né? Patético esse episódio da última semana aí. O Elon Musk mentindo com mentira, sem nenhum documento, nenhuma prova contra Alexandre de Moraes, espalhando mentiras para o Brasil, difamando o Brasil, falando mal do Brasil, e a base bolsonarista, que adora passar uma vergonha, adora passar um constrangimento, adora se entregar, que odeiam o Brasil e os brasileiros. A base bolsonarista caiu, mergulhou com o Elon Musk, né, pessoal? Aliás, eles estão tudo juntinho, né? Estão tudo juntinho. A base bolsonarista mergulhou e o senador Girão passou uma vergonha no plenário do Senado. Vamos trazer aqui. E por fim, pessoal, essa semana não teve Sérgio Moro, hein? Sérgio Moro acho que ficou escondido, tinha julgamento lá no TRE, acho que ele não quis aparecer muito, mas mandou a sua esposa, Rosângela Moro, passar vergonha na Câmara dos Deputados. Temos o vídeo aqui, vamos repercutir, tá, pessoal? Vamos iniciar aqui, então, com o Glauber Braga. Vamos trazer o Glauber Braga para começar bem o programa. Estão ocorrendo simultaneamente. A posição é bem evidente. Na CCJ, o pessoal trabalha pela manutenção da decisão do Supremo Tribunal Federal e entrou no Conselho de Ética pedindo a cassação do mandato do deputado Brazão. Foram duas representações do PSOL com solicitação de responsabilização e cassação de mandato. E aí, presidente, como uma tentativa de retaliação do presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira, ele imediatamente tentando dar um falso equilíbrio, porque são casos que não podem ser comparados, ele imediatamente remete ao Conselho de Ética duas representações contra parlamentares do PSOL. Glauber Braga e Fernanda Melchiona. O Arthur Lira remeteu à Comissão de Ética, né, da Câmara dos Deputados. Ele estava tratando ali da questão do Domingos Brazão, né, que ganhou todas as manchetes também essa semana. Os bolsonaristas unidos, né, PL, PP, republicanos, né, se juntaram aí para tentar soltar o mandante do assassinato de Marielle Franco, né? Uma representação contra a deputada Fernanda Melchiona e outra representação contra mim. Queria dizer que esse tipo de tentativa de intimidação ou de falsa equalização tentada por parte do presidente da Câmara não vai funcionar. E repito, aquilo que aconteceu em relação ao parlamentar que tentou, num ato realizado aqui nesse espaço, onde um deputado do PL tentou impedir a realização de um ato em solidariedade ao povo palestino, não vai ser por nós também tolerado ou normalizado. Nós fizemos exatamente o que tinha que fazer, que era desobstruir a reunião
para que o ato pudesse ser realizado. Imagine, presidente, se isso vira moda. Em toda reunião do Conselho de Ética, onde eu não queira que determinada agenda seja deliberada, eu me posiciono em frente da mesa e digo, então, que aquele encontro não vai acontecer. Foi isso que fez o deputado do PL, o que suscitou a legítima reação da minha parte e de vários outros parlamentares e de pessoas que estavam presentes no dia do ato em solidariedade ao povo palestino. Então, nesse ato aí, para quem não lembra, era aquele deputado Abílio Brunini, né? Aquele palhaço, né, que ficava na CPI do 8 de janeiro, quem não lembra, né? Ficava filmando os deputados, ficava patifando a sessão com aquelas atitudes de quinta série, né? E o Glauber Braga tem toda a razão quando ele fala, imagina se isso vira rotina, né? De um deputado se posicionar na frente da mesa e impedir a continuidade da sessão. Esse deputado que faz isso é que tem que ser levado ao Conselho de Ética e tem que ter o mandato cassado. Não quem se opõe a isso e tenta legitimamente prosseguir nos atos, tanto numa sessão solene, quanto dentro de uma comissão ou no próprio plenário. Mas eu tenho dito aqui, pessoal, que o debate com essa base bolsonarista aí, o debate e o convívio parlamentar com eles é muito semelhante a um jogo de xadrez com pombas, né? Não tem como jogar xadrez com pombas, né, pessoal? Porque no meio do jogo ali, quando as pombas ficam insatisfeitas, elas levantam voo, derrubam as pedras e cagam nas peças, né, pessoal? É isso que a pomba faz. Essa tentativa de intimidação é a terceira vez nesse conselho. A primeira vez que eu vim para esse conselho, presidente, foi quando chamei Moro de juiz ladrão. A segunda vez que fui representado no Supremo Tribunal Federal, diretamente com uma queixa-crime, foi para o Eduardo Cunha por ter dito que ele era um gangster. E agora vem como quarta tentativa de intimidação por parte do presidente da Câmara, tentando fazer com que haja, e aí por aí eu termino. Alô? Só para concluir. Como uma tentativa, repito, de dar uma falsa equalização ou equilíbrio em relação a procedimentos que em nada tem a ver uma coisa com a outra. Isso não vai nos intimidar, não vai intimidar as posições políticas firmes e já declaradas do PSOL. Essa representação contra a deputada Fernanda Melchiona e essa representação que foi apresentada contra mim é uma tentativa de, repito, intimidação que não vai dar resultado. Nós vamos estar aqui fazendo debate político e fazendo todos os enfrentamentos que são necessários e não vamos recuar 1 milímetro das nossas posições. No caso do Chiquinho Brazão, eu li as mais de 540 páginas, não só do relatório da Polícia Federal, como da decisão, que não foi só do Alexandre de Moraes, foi da primeira turma, além dele, relator, e da... Esse ponto é importante, né? Porque essa base bolsonarista aí tenta confundir os raciocínios através das mentiras, que é a sua prática costumeira, dizer que é Alexandre de Moraes que determinou a prisão do Domingos Brazão, do Chiquinho Brazão e do delegado lá do Rio de Janeiro. Não foi Alexandre de Moraes, foi a primeira turma do Supremo, o colegiado do Supremo. Então é importante já essa questão aí trazida pelo deputado. Procuradoria-Geral da República. Há o que se chama de continuidade deletiva e há o estado de flagrância. Quando você, inclusive usando o seu mandato público, que tem força, tem poder, obstrui investigações, e esse caso se arrasta 6 anos, você está flagrado, tendo elementos indiciários para isso, que corroboraram a prisão preventiva, o flagrante está dado ali continuadamente, não é o pego com a boca na botija, é impedir que se chegue até quem cometeu o crime. É todo um contexto, além do texto em si. É nesse sentido, inclusive, a representação do PSOL aqui.
Pessoal, assim, só para fechar esse tema aí do Domingos Brazão, né? Trazer um vídeo aqui para vocês, ó, deixar sem som, né? Esses fachos aí da bolsonaristas. Mas eu quero trazer aqui o Rogério Correia fazendo algumas considerações aí sobre essa questão dessa votação que envolveu aí o Domingos Brazão, né? Tá aqui já o Rogério Correia, ó. Nessa votação que terminou tendo 277 votos pela manutenção da prisão do Domingos Brazão, né? Apenas 20 a mais do que eram necessários, né? Quase que a Câmara dos Deputados consegue soltar o Domingos Brazão, né? Numa manobra de Arthur Lira. O Arthur Lira fez uma grande manobra aí, tentou tudo que ele tinha ao alcance para fazer a soltura do Domingos Brazão, ele fez. E aí a gente precisa lembrar, né? O PL votou em peso, quase unanimidade do PL, o partido do Valdemar Costa Neto, do Jair Bolsonaro, de todos os bolsonaristas, né? Votou por unanimidade para soltar o mandante de um assassinato, né, pessoal? Então fica assim, quem defende bandido, quem defende miliciano, quem defende o crime organizado no Brasil? Parece que agora já não há mais dúvida alguma, né, pessoal? Não há dúvida alguma. Então vamos fechar aqui, ó, com o Rogério Correia trazendo aqui alguns elementos a respeito desse caso. Hein? Dos assassinatos mais hediondos e mais antidemocráticos que nós já tivemos nesse país. E que há 6 anos há uma investigação sobre isso. Além do deputado Domingos Brazão, também o irmão dele, Chiquinho Brazão, e o delegado Rivaldo Barbosa. Todos estão presos por obstrução de justiça e são hoje réus por serem mandantes. Quem assassinou os denunciou e era vizinho de Jair Bolsonaro. A relação entre a ultradireita e esse assassinato me parece óbvio, porque nesta relação estão os milicianos, os opositores de Marielle, porque ela queria que não prevalecesse no Rio de Janeiro a existência dessas milícias que por muitas vezes se confundem com as polícias e muitas vezes se confundem com mercadores mentirosos da fé. O Rio de Janeiro, portanto, virou muito, mas muito, deste emaranhado ultradireitista que tem, infelizmente, infelicitado o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil como um todo. Agora a ultradireita quer votar saidinha para Brazão. Falaram que um bandido não pode de forma alguma sair para o Natal para ver a família. Mas o Brazão pode sair para tentar continuar obstruindo a justiça, que quer saber quem mandou matar Marielle. Aí eles deixam o Brazão sair. É a saidinha para o Brazão. Querem votar anistia para o Bolsonaro, que tentou dar um golpe no Brasil e já tem projeto de lei para dar anistia, ou seja, bandido para eles é bandido bom, é solto, é bandido cometendo outros crimes, se forem bandido deles. E hoje se está absolutamente claro. Vi agora um deputado dando desculpa que é questão da Constituição. Esse deputado não vai ter desculpa para dar aqui, porque a Comissão de Constituição e Justiça acabou de provar e de aprovar que é justo e que tem que se manter a prisão de Chiquinho Brazão. E agora? Ele vai dizer que a CCJ não tem razão? Pois foi aprovado, exatamente agora, neste momento, o parecer da comissão pela manutenção da prisão. Interessante isso que o Rogério Correia falou, né? Antigamente, o lema, o mantra bolsonarista era bandido bom é bandido morto, né? Não era isso que a gente ouvia? Pois agora é bandido bom é bandido solto. Quando é os amigos da patota, né? Os milicianos, o pessoal do crime organizado ali, né? Quando é o ladrão de galinha, não, né? Ladrão de galinha ali, o cara que tá roubando para alimentar seus filhos, muitas vezes, esse tem que ser o bandido bom, o bandido morto, né? Agora, quando é da gangue, digamos assim, né? Aí é bandido bom, é bandido solto. 2 pesos e 2 medidas, como sempre acontece, né? Com essa turma aí bolsonarista, né? O que eles querem votar, na verdade, é absolver, é tentar retirar a culpa de alguém que tem com eles uma ligação muito grande e com as milícias, as quais a própria família de Bolsonaro chegou a dar medalhas. Essa relação promíscua entre milícia e política não pode prevalecer aqui no plenário dessa casa. O plenário aqui tem que ser limpo e claro. Não existe relação possível entre política e milícia. Ele não pode ficar solto para continuar obstruindo a justiça. Eu quero ver essa votação, o que vai dar aqui. Os que não vierem também estarão condizentes com a absolvição de Chiquinho Brazão e estarão tramando contra a punição daqueles que mandaram assassinar a Marielle.
O Brasil não pode se calar e eu também não me calo aqui. Não tenho medo deste pessoal que hoje, em nome da Constituição, quer fazer com que se prevaleça o crime hediondo que foi cometido contra uma mulher negra, uma vereadora de morro e de favela. Que se faça justiça nessa casa, como o Supremo fez, por unanimidade. Muito obrigado, presidente. Tá aí, o bolsonarismo unido para soltar o Domingos Brazão, e o nome deles ficou registrado aqui, ó, pessoal. Ficou registrado nesse painel o nome de quem votou pela soltura de Domingos Brazão: Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, toda essa turma bolsonarista, né? O partido PL votou na sua quase unanimidade para a soltura de Domingos Brazão. Quase unanimidade. O Republicanos, o PP do Arthur Lira, alguns deputados do PSD, do MDB, do Podemos, do Partido Novo. Quem votou unânime para manutenção da prisão foi o PT, Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, o PSB, o PSOL, o PDT teve um deputado só que votou pela soltura lá do Rio de Janeiro, se não me falha a memória. O pessoal do Rio de Janeiro está bem preocupado, né, pessoal? Né? Gente, o pessoal do Rio de Janeiro estão com muito medo que o Domingos Brazão conte o que sabe agora. Não só deputados, o Poder Judiciário do Rio de Janeiro, empresariado, tem muita gente no Rio de Janeiro preocupada aí com esses fatos que estão acontecendo. Certo, pessoal? Fechamos essa pauta aqui. Acho que essa fala do Rogério Correia aí foi muito ilustrativa, né, do que foi dito lá no Congresso. Próxima pauta, pessoal, o Elon Musk, né? O Elon Musk tirou essa semana o bilionário vagabundo serviçal do imperialismo Elon Musk tirou essa semana para brincar com o Brasil, né? Brincar, que eu digo, difamar, né? Mentir sobre o Brasil, dizendo que o Brasil tem uma ditadura, contratou até jornalistas para fazerem um serviço sujo. Um desses jornalistas foi ao Senado e disse que não tinha nenhuma prova sobre aquilo que escreveu, tal de Schellenberg, sei lá como é que é o nome do jornalista. E a base bolsonarista mergulhou de cabeça nesse fato, né, pessoal? Mergulhou como eles costumam mergulhar em tudo que é contra o Brasil e o povo brasileiro. E nós temos, pessoal, o senador Girão, que passou dos limites, né? Ele não só mergulhou, como ele se lambuzou, né? E passou uma vergonha danada no Senado Federal. Eu vou trazer o vídeo aqui para repercutir com vocês, ó, pessoal. Só para fazer um comentário e encerrar no minuto final. Bajulador de bilionário. Agradecer ao senador Plínio Valério, que é um grande combatente aqui do bem, da ética. Pessoal, vamos deixar a curtida aqui, ó. Ó, deixa a curtida, tá? Diga em que cidade está falando aí. Quero que vocês me digam no chat aqui, deixe comentário da cidade que estão falando, se o som tá bom, como é que tá o som, a imagem, como é que tá tudo aí. Críticas, digam aí no chat. Deixe mensagem no chat que é importante para nós. Aí. Ética do que é correto. E fazer aqui diretamente uma mensagem para o Mr. Elon Musk. My name is Eduardo Girão. Eduardo Girão. Eduardo Girão. I am a senator. Meu Deus, Eduardo Girão. I am a senator. Olha a moça da Libras ali, coitada. From Brazil, by the state of Ceará. I speak from the plenary of the Senate of this country now to thank you for your support for free speech in Brazil. Your positions against authoritarian decisions are reinforcement to the return of democracy in Brazil and an answer to the prayers of Brazilian people who were always known for their joy and vibrant spirit, but now are suffocated of fear. Your actions serve as a flame of hope. Thank you very much, Mr. Elon Musk.
Nossa, o presidente do Senado chegou a dar uma risada ali, né? É um Google Translator bagaceiro com uma pronúncia deplorável, hein, pessoal? Bajulador de bilionário, vagabundo serviçal do imperialismo americano, hein? Absolutamente inacreditável o que estamos vendo nesses últimos dias por parte do bilionário Elon Musk, um agente do neofascismo, mentiroso quanto mais, que se acha no direito de querer dar ordens e ameaçar o Estado brasileiro. Musk é um notório preposto da extrema-direita mundial, dono do X, o antigo Twitter, que vem agredindo o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes e ontem o presidente Lula, numa cruzada em que pretende submeter o nosso país ao lamaçal em que chafurda. Apesar de Musk não respeitar democracias, admirador que é de golpistas totalitários e autocráticos, precisa saber que o Brasil vive plenamente um regime democrático a despeito dos que tramaram sua derrubada. Não somos uma republiqueta, não somos o quintal da Rede X, onde ele pode se dar ao direito de ofender a dignidade de ministros da Suprema Corte e do presidente da República e ameaçar descumprir discricionariamente decisões do Judiciário como se fôssemos uma terra sem lei. Como defendeu o presidente deste Senado e do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, é urgente que regulamentemos as redes sociais no Brasil para que possamos ter um marco normativo e dar a essas propostas, a essas plataformas, esse marco normativo, a exemplo do que já faz a União Europeia. O projeto do senador Alessandro Vieira, com o qual tive a oportunidade de contribuir, é bastante avançado e atualmente está parado na Câmara dos Deputados por falta de vontade política daquela casa para enfrentar esse tema. Essa paralisia é, na verdade, uma deferência, um presente a gente do tipo de Elon Musk, que enxerga nas plataformas uma terra inalcançada por qualquer legislação. Importante o pronunciamento aí do senador Humberto Costa, né? Muito bom, dizendo quem é, né? Este vagabundo, bilionário, vagabundo a serviço do imperialismo, né? O Elon Musk. E trazendo a questão do PL 2630, esse que está arquivado lá na Câmara dos Deputados, né? Pressionado sobre a respeito desse PL, o Arthur Lira deu uma guinada, né? Determinou a criação de uma comissão para estudar a questão, ou o que representa o mesmo do que praticamente arquivar, né, esse PL. Como o senador Humberto Costa falou muito bem, o PL foi aprovado no Senado, então ele só aguardava a inclusão em pauta e a aprovação na Câmara dos Deputados, e com essa manobra aí, o Arthur Lira determinando a criação de uma comissão, ele ganha muito tempo, né? Ele ganha tempo e no horizonte fica praticamente inviável a aprovação deste PL ou de qualquer outra legislação que regulamente as redes sociais no Brasil, e com isso a gente continuará convivendo aí com fake news, com prática de crimes, né, apologia a crimes nas redes sociais, sem que a sociedade possa ter uma resposta efetiva, né? Embora eu discorde um pouco aí de quem diz que não é possível criminalizar hoje quem faz essas práticas criminosas nas redes sociais, né? Eu acho que com a legislação criminal já existente é possível a gente traçar, basta uma vontade política e do judiciário, né? Mas sem dúvida alguma que uma regulamentação das redes sociais seria muito importante para que avançássemos nesse tema, né? Redes sociais não podem ser espaço para a propagação de notícias falsas,
de misoginia, de homofobia, de preconceito, de incitação ao suicídio e à automutilação, muitas vezes de crianças e adolescentes, portanto, não podem ser um território sem lei. Redes sociais não podem servir à articulação de golpes de Estado ou à apologia da tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, como vimos nos eventos ligados ao 8 de janeiro do ano passado. O limite da liberdade de expressão é o Código Penal. A liberdade de expressão, assegurada pela nossa Constituição Federal, não pode ser usada para a prática de crimes, como, aliás, os que tem cometido Elon Musk, quando injuria, difama e calunia autoridades brasileiras, crimes pelos quais é absolutamente necessário que ele responda. Não podemos fugir desse debate e o nosso governo está pronto para encará-lo, até mesmo em foros internacionais. E o Congresso Nacional tem que estar pronto também para encará-lo e com maior autoridade ainda, porque tem a possibilidade de aprovar uma legislação avançada, como eu disse aqui, semelhante à de outros países do mundo que já avançaram nesse caminho, e estabelecer uma normatização de como essas plataformas devem agir aqui no nosso país. Nesse caso específico do Elon Musk, né, a gente tem uma situação bem complicada. Ele é dono de uma plataforma, né? E as plataformas de rede social, hoje em dia, elas ganharam, elas são quase que entes supranacionais, né? Então, a responsabilização desse indivíduo no Brasil, eu não digo que se torna complicada, né? A gente pode até ter um processo criminal contra esse sujeito, pode ter condenação, dificilmente será cumprida, né? Porque ele não é um cidadão brasileiro, ele vive nos Estados Unidos, nós não vamos conseguir a extradição do Elon Musk, enfim, é um bilionário, né? É um serviçal do imperialismo, ele tem as costas quentes com o imperialismo, mas sem dúvida que a regulação dessas redes sociais, ela permitiria ao governo, ao Poder Judiciário, tomar medidas efetivas contra a plataforma, né? Contra a plataforma. Eu, por exemplo, acho que o Twitter, X agora, né? É difícil chamar de X, né? Para mim é Twitter, né? Eu tenho uma posição pessoal que o Twitter deveria ser banido do Brasil. Banido. Por tudo que vem acontecendo nessa rede social, que é a pior das redes sociais, né? É um campo aberto para mentira, para robôs que difamam outras pessoas, que fazem ataques em redes sociais a figuras públicas, às vezes até figuras que não são figuras públicas tão conhecidas sofrem ataques, sofrem julgamentos no tribunal do Twitter, né? Como a gente conhece muito bem, né? Então, é uma rede social que traz muito, muito de negativo para o Brasil, e eu acho que o governo deveria ter pensado em medidas mais duras em relação a esta rede. Países do mundo que já avançaram nesse caminho e estabelecer uma normatização de como essas plataformas devem agir aqui no nosso país. A Advocacia Geral da União já anunciou que acionará a Corte Interamericana de Direitos Humanos para levar a ela propostas concretas e contundentes que enfrentem o discurso de ódio, a desinformação e o extremismo. Poderemos ter, muito em breve, uma regulamentação continental que estabeleça parâmetros precisos para o funcionamento dessas redes sociais. A liberdade de expressão é sagrada, mas não pode haver imunidade digital para o cometimento de crimes. Não vamos nos intimidar com ameaças e provocações descabidas de empresários que pensam estar acima das democracias e do Estado de Direito. Se Elon Musk
quiser viver num mundo sem leis, que use os seus foguetes para procurar outro mundo. Aqui nós temos leis e temos instituições, e quer ele queira ou não, terá de respeitá-las. Muito obrigado, senhor presidente. Tá aí, de discurso tá bom, Humberto Costa, mas a gente precisaria de algumas ações mais específicas. A gente precisa lembrar, em relação ao Elon Musk, que ele tem negócios aqui no Brasil, né? A empresa Starlink, que é de Elon Musk, tem redes aí de internet satélite na Amazônia. Inclusive, houve uma operação do IBAMA, né? Fazendo apreensão de antenas com garimpeiros, né? Ou seja, o Elon Musk está ajudando na questão do garimpo ilegal da Amazônia. Veja só como essa teia, né, é grande, né, pessoal? E, enfim, o Elon Musk participa inclusive as empresas do Elon Musk participam de licitações aqui no Brasil. Tem contratos assinados com o governo federal. Então, é possível, sim, fazer uma responsabilização através dessas questões comerciais aí. Seria muito importante que o governo federal desse essa resposta efetiva, já que uma responsabilização na esfera criminal seria muito complicada, e até nessa questão de banir o Twitter, a rede social, também seria uma questão que causaria grande controvérsia, que traria talvez até problemas políticos aí ao governo, né? Já que essas questões são mais difíceis, são mais tumultuadas, essa questão dos contratos com o governo federal seria, eu acho que imediatamente o governo federal deveria tomar essa atitude aí do cancelamento desses contratos e da proibição da Starlink de participar de qualquer tipo de licitação com o governo federal, né? Acho que seria o mínimo que a gente poderia esperar aí de efetivo, além dos bons discursos, né? E bons discursos a gente sabe que não trazem materialidade, né, pessoal? A gente precisa começar a tratar essas questões com mais concretude, com providências mais concretas e reais, né? Enfim. Última pauta aqui, pessoal, do nosso programa, a Conja. Vamos trazer a Conja aqui para a tela. Já que o Sérgio Moro essa semana ficou quietinho, né, ficou mais preocupado com o julgamento dele lá na Justiça Eleitoral do Paraná, que acabou ganhando, né, pessoal? O Sérgio Moro acabou sendo absolvido lá na Justiça do Paraná, mas o processo deve chegar ao Tribunal Superior Eleitoral com recurso, e lá no Superior Eleitoral eu tenho certeza que ele será cassado, né? Então, essa semana, já que o Sérgio Moro não veio, vem a Rosângela Moro. Vamos conferir aqui. Ela tomou uma lapadinha bonita lá da Nízia Trindade, né? Nízia Trindade, na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, convocaram a Nízia Trindade para falar da dengue, e quem terminou picada foi a Conja. Vamos conferir aqui, ó. Hoje, que é muito preocupante. Hoje, inclusive, saiu uma reportagem no Valor que o painel de monitoramento de arbovirose do Ministério da Saúde chega a 3 milhões. Esse número é muito alto comparado, né, aos números de anos e períodos correspondentes anteriores. Dificuldade de articular a palavra dessa senhora é incrível, né? Pessoal, vou pedir para deixar a curtida aqui, ó. Deixem a curtida, digam de que cidade estão falando e me digam aí no chat como é que tá o meu áudio, a imagem, se tá tudo legal aí. Hoje eu mudei o microfone de lugar, ó. Tô com ele num local diferente aqui, quero saber como é que tá o áudio. Deixem comentários aí no chat. E o governo Lula, também a imprensa que nos diz, reduziu em 58,5% o valor do gasto com campanhas de comunicação, de prevenção e de conscientização sobre a dengue. Mesmo com os diversos alertas de que a epidemia de 2024 podia alcançar um número recorde de casos. Em 2023, o Ministério da Saúde gastou 13,1 milhões com campanhas de combate à dengue e outras arboviroses. Em 2022, foram 31,6 milhões. Por que, ministra, mais dinheiro para a cidade de Cabo Frio, comparado às demais? A fonte da esposa do Sérgio Moro deve ser o grupo de WhatsApp, né? Porque é fake news. Os dados que ela traz para o debate são mentirosos. E aqui eu quero insistir no que eu tenho dito, né, pessoal?
debater com bolsonaristas, com essa gente intelectualmente prejudicada, é como jogar xadrez com pombas, né? A pomba, quando fica desconforme ali com o resultado do xadrez, ela começa a derrubar e cagar nas peças, né? E é isso que essa turma aí faz, né? Vamos ver a resposta da ministra Nízia Trindade, né? Que é uma ótima ministra, né? Realiza um grande trabalho no Ministério da Saúde. Aos custos da campanha, a notícia noticiada é falsa. Nós contestamos imediatamente. Os valores destinados à campanha de publicidade para a dengue em 2024 é maior 50 milhões em relação a 32 milhões do período de 2022. Esse é o gasto em relação a 2022. Ou seja, aumentou 18 milhões, né, pessoal? Ao contrário do que a deputada, a esposa do Sérgio Moro, falou, né? E vejam que interessante isso que a ministra Nízia falou. É uma fake news que já foi desmentida pelo governo federal. Ou seja, mesmo sendo desmentida, os bolsonaristas, essa extrema-direita, continua repetindo as mentiras, né? Essa é a prática dessa gente. E eu queria, assim, mencionar que não são apenas campanhas publicitárias. Nós temos muitas outras ações trabalhadas com estados e municípios, ações de âmbito local, ações educativas, cursos para os agentes de endemias e os agentes comunitários, cursos para os agentes de saúde e também para os profissionais médicos. E aqui eu quero dizer que o Ministério da Saúde trabalhou junto com a Associação Brasileira de Educação Médica, com a Associação Médica Brasileira, me reuni também com o Conselho Federal de Medicina, com todas as entidades médicas, com as entidades de enfermagem, com os agentes também, que eu já fiz referência, com as entidades das prefeituras e com os governos dos estados, para avançarmos nas melhores medidas. Entre elas, eu destaco, então, além daquilo que eu já falei, a ampliação em 1,5 bilhão de reais para recursos a municípios e estados em situação de emergência. Não faltou a presença do Ministério da Saúde junto a estados e municípios, faço questão de afirmar isso, diante de um problema que é complexo e sobre o qual eu vou falar medidas estruturantes que eu considero fundamentais. Além disso, os vários GAD pelo Brasil, em apoio à questão do combate aos focos, do mosquito, o abastecimento com estoques de inseticidas e larvicidas desde o ano passado, ou seja, um trabalho intenso que não foi isolado, como eu já disse aqui. E lançamos a campanha nacional Brasil Unido contra a Dengue, Zika e Chikungunya, lembrando que não é só dengue, mas também Zika e Chikungunya como grandes fatores de preocupação quando falamos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, além do que aconteceu na região norte da febre Oropouche, que é um outro sinal grande de preocupação e que nós temos trabalhado diretamente. Muitos casos na região norte que foram diagnosticados como dengue eram, na verdade, febre Oropouche. Então, temos trabalhado com base na ciência, deputada Rosângela Moro, com base nas entidades e, principalmente, eu diria, numa articulação com estados e municípios. O Ministério da Saúde não tem feito esse trabalho de forma isolada. Também temos feito visitas técnicas a estados e municípios, sempre de acordo com as secretarias estaduais de saúde. A expressão, olha a cara da figura, né? É incrível, né? Eles convocam a ministra da Saúde para ir na Câmara dos Deputados, ficam uma tarde inteira na comissão e não conseguem fazer um debate, pessoal, porque eles só trazem mentiras para a sessão, eles só trazem fake news. Então, a resposta da ministra é muito boa. Estou lhe trazendo ciência, deputada Rosângela Moro. Estou lhe trazendo ciência. Como deve ser, essas visitas prosseguem e elas têm dado resultados importantes. Ela fez um questionamento específico sobre destinação de recursos, mencionando um município específico, o município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Antes de responder sobre Cabo Frio, me cabe dizer, e aí vou repetir as palavras do presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, secretário de Estado de Minas Gerais. Ele afirmou, neste governo, com este Ministério da Saúde, estamos tendo diálogo e atendimento às necessidades dos estados. Então, fizemos isso de forma republicana, como é a orientação do governo,
seguindo as diretrizes técnicas das nossas áreas específicas, atenção primária, atenção especializada em todo o Brasil. Recuperamos recursos para alta e média complexidade em 27 estados e no Distrito Federal. Então, é muito importante dizer isso. Veja bem, né? O secretário de Saúde do estado de Minas Gerais, né, pessoal? Minas Gerais, governo do Zema, né? Do Partido Novo, que odeia o Partido dos Trabalhadores, odeia o Lula, né? É adversário ferrenho do governo federal. Essa declaração foi do secretário de Saúde do governo de Minas Gerais, que a ministra está trazendo aí. E não poderia ser diferente, né, pessoal? Porque a gente lembra, né, pessoal, o governo passado, o que era Ministério da Saúde no governo passado, deixou pessoas morrerem no Amazonas por falta de oxigênio, né, pessoal? 700 mil mortos na Covid, né, pessoal? Não tinha vacina na Covid. Então, por favor, né? Não posso falar município a município. E era o governo que a senhora Rosângela Moro defendia, né? Mas atendendo a sua reivindicação, vou falar especificamente do município de Cabo Frio. De forma resumida, né, dizer que o município de Cabo Frio, ele é um município que tem a 14ª posição em termos de tamanho populacional em relação aos 92 municípios que formam o estado do Rio de Janeiro, tem um índice de desenvolvimento humano que o coloca na 87ª posição entre as cidades brasileiras em termos de desenvolvimento humano. Tem, nos últimos 5 anos, isso que é importante dizer, como funciona essa atribuição de recursos? São analisados tamanho populacional, rede assistencial, e, portanto, necessidades... Ministra, 1 minuto para a sua conclusão. Pois não. E mais a necessidade do aporte do governo federal. Muitos municípios, e é o caso de Cabo Frio, estavam há 4 anos sem receber a devida destinação pelo governo federal. É um exemplo entre vários, né? Por essa razão, esse município, como outros, foram atendidos. Só para dizer, o recurso recebido pelo município de Cabo Frio, ele pode ser comparado com outros recebidos por municípios do estado do Rio de Janeiro. A senhora falou dos 55 milhões. Eu posso falar dos 164 milhões que o município de São Gonçalo recebeu, dos 210 milhões que o município de Duque de Caxias recebeu, do município de Magé, que recebeu um aporte de 80 milhões. Então, nada há de diferente, de extraordinário em relação a Cabo Frio. Apenas o fato do município ter ficado desassistido, aumentar sua rede assistencial e não contar com o apoio do governo federal como era devido. Essa reivindicação era antiga no Ministério e, com muita alegria, eu pude atender a essa realidade e a tantas outras do estado do Rio de Janeiro e de tantos outros estados brasileiros. Tá aí a ministra Anísia jogando xadrez com pombas, né? Porque tudo isso que ela falou entrou por um ouvido e saiu por outro. Acho que nem entrou por um ouvido da senhora Rosângela Moro, porque ela não tem capacidade de processar informações, ela não tem capacidade de entender ciência, como nenhum deputado ou bolsonarista consegue entender isso que a ministra está falando, né? A esposa do Sérgio Moro simplesmente reclamando de que a cidade de Cabo Frio tem recebido muita verba. E aí a ministra disse algo ali que é óbvio. O município ficou 4 anos no último governo sem receber verbas. Tem que ser ajustada essa questão. Então, que bom que o governo federal está investindo em saúde. Que bom. Fato positivo, né? E assim, eu acho que poucos ministérios estão tão bem administrados como o Ministério da Saúde. Nós estamos com uma ótima ministra, né? Com uma ótima ministra que faz um belo trabalho, recuperando as políticas públicas de saúde, as campanhas de vacinação que estavam completamente abandonadas no Brasil. O Brasil que sempre foi uma referência em termos de campanhas de vacinação, né? Certo, pessoal? É isso. Era essa pauta que eu tinha para trazer. Espero que tenham gostado. Vou pedir para quem chegou até o fim aqui, ó, deixa a curtida, se não deixou ainda.
Quem não disse ainda da cidade que assistiu aí, diga aqui, deixa comentários, sugestões, críticas, né? Se o áudio estava bom, a iluminação, gostaram do meu fundo, querem que eu use outro fundo, enfim. Quero conversar com vocês aqui nos comentários, sempre é bom ler os comentários de vocês aqui, certo, pessoal? E quem chegou até o final aqui, ó, pessoal, vou pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e quem tiver condições, deixa um Pix aí que ajuda bastante o trabalho do canal, a gente poder fazer outros programas aí e diversificar e qualificar o conteúdo aqui do canal. Certo, pessoal? Valeu. Obrigado pela presença aí. Tchau, tchau.